Então vamos falar da varíola de macaco. Brasil tem 4 casos suspeitos de varíola de macaco. Não sei se confirmaram, porque eu vi isso ontem de madrugada, né? Ontem, 1 hora da manhã, foi quando eu trouxe essa notícia para cá. Houve confirmação? Não tive ainda. Se houve, me coloque aqui nos comentários. Inglaterra confirma a transmissão comunitária de varíola dos macacos. Então, o que está acontecendo? A gente já sabia que a varíola de macaco seria uma doença que se espalharia por vários países do mundo, incluindo o Brasil. Já havia tido alerta de que a gente teria no Brasil casos não detectados e que provavelmente o vírus já estava aqui, a gente só não estava detectando. E quando se dá o alerta, você tem várias detecções. Então, os 4 casos suspeitos não são surpreendentes. Eles são casos que já era esperado que acontecessem. O que pode ser surpreendente vai ser a falta de controle desses casos. Porque, como eu disse, a varíola de macaco é uma doença facilmente controlada, que ela não se transmite como a Covid de forma silenciosa. Ela se transmite com pessoas que têm sintomas e que estão em contato próximo. Então, esse contato próximo, seja na relação sexual, seja um marido e mulher que estão dormindo na mesma cama, seja pessoas que ficaram no quarto fechado durante várias horas, tá? Não é uma doença que se transmite, parece que não, tá? Não é uma doença que se transmite por aerossóis, beleza? Então, cuidado com o que vocês vão ver, não é uma doença que vai se tornar uma pandemia do jeito que a Covid foi, mas a gente tem que ficar atento porque é uma doença, pessoal, que traz muito sofrimento e tem muito problema. Ela é uma doença grave, ela não mata muito também, porque você tem, no caso do Congo, por exemplo, República Democrática do Congo, eles estão com 1.400 casos e eles tiveram 63 óbitos. Então, é uma doença que relativamente mata pouco, mas está matando gente em países que não têm um sistema de saúde bem desenvolvido, que é muito negligenciada. Então, se a gente for pegar a situação, assim, devemos nos preocupar, devemos ficar vigilantes com ela, porque não é uma doença que vai realmente se tornar um problema de saúde pública generalizado no curto prazo. Tá? Algumas coisas que a gente tem que ficar atento, como eu falei no início, é essa questão dela se tornar endêmica, essa questão da gente ter que distribuir vacinas, tá? Se ela se tornar endêmica fora da África, aí muda a história, beleza? Mas fato é que a Inglaterra confirmou a transmissão comunitária de varíola do macaco. O que é essa transmissão comunitária? Significa que o governo inglês ele assumiu que a varíola de macaco já se transmite entre pessoas na Inglaterra. Diferente do cenário anterior, ela apenas tinha sido trazida por uma pessoa africana, que na verdade não sei se a pessoa é africana, né? Ela foi para a África, para a Nigéria, voltou para o país infectado e transmitiu o vírus em um evento super espalhador. Tá? Então isso que a gente sabia. Agora a Inglaterra confirmou que a varíola de macaco está sendo transmitida entre pessoas na Inglaterra. Daqui a pouco a varíola de macaco nem deve ser chamada mais de varíola de macaco, vai ser chamada de nova varíola humana. É até um comentário aqui que eu recebi, acho que foi do Vinícius Salles, falando sobre isso, de que a gente já deveria mudar esse nome, tá? Para passar um pouco melhor a ideia do que é, porque varíola de macaco afasta muito a doença do que ela realmente está causando. Beleza? Então a Inglaterra confirmou essa transmissão comunitária. No mundo, se você for pegar os dados da rede de análise lá do Isaac Schwarzalpt, da Melanie Fontes-Dutra, que eles estão fazendo um trabalho de curadoria e de ciência de dados para buscar esses dados nos outros países, buscar esses dados em base de dados, você tem ali 653 casos confirmados no mundo até dia 1º de junho. Só que eu olhei ontem a base bruta. Inclusive, se você quiser consultar a base bruta, está em CSV, tá o arquivo, arquivo de Excel. Você consegue consultar lá e ver os confirmados. São mais de 900 casos. Eu não lembro se era 950, mas são mais de 900 casos confirmados no mundo de varíola do macaco. Provavelmente hoje já tem mais. Está sendo confirmado caso todo dia numa velocidade muito grande. É uma situação, se você pegar a curva, principalmente na Inglaterra, você tem uma curva epidêmica, não é uma situação simples de ser tratada e está pegando muitas pessoas que são homens que fazem sexo com homens. Não são necessariamente homossexuais, são homens que fazem sexo com homens, tá? E aí, por quê? Porque esse contato íntimo dessas pessoas, não é que a varíola de macaco é transmitida pela via sexual. A gente não pode estigmatizar também. É porque o contato dessas pessoas é muito próximo. E ainda está em dúvida, ainda tem parece que a varíola de macaco ela pode não gerar todos os sintomas antes de ser transmitida. Então você tem ali um período em que ainda não começaram os sintomas, mas o vírus está em transmissão, principalmente pela via respiratória.
não necessariamente pelas bolhas e pelas feridas na pele. Então a pessoa pode pegar o vírus, não necessariamente quando ela está tendo uma relação sexual ou quando ela está em contato próximo com uma pessoa com bolhas pelo corpo. Porque senão seria aparente, né? Você ter uma pessoa com bolhas pelo corpo, é óbvio que aquela pessoa está doente com alguma coisa. Você não vai... não sei, né, gente? Mas, enfim, teoricamente, você deveria falar com ela para ir para o médico, não para você fazer uma relação sexual. Entendeu? Esse é o que eu espero, assim, do ponto de vista do que aconteceria se fosse comigo, né? Recomendo ir no médico e tal, você afasta o contato e tudo. Então, parece que existe um elemento aí de um períodozinho, seja ali no primeiro dia antes dos sintomas aparecerem, que está tendo uma transmissão via respiratória. Não é por via aerossol ainda, não sabemos, muito provavelmente não, tá? É por gotículas maiores, que se transmitem ali o vírus, e aí você tem essa transmissão com um contato muito próximo. A Flávia fez uma pergunta muito interessante, que esse vírus é totalmente diferente do coronavírus nesse sentido. Lucas, é possível pegar a varíola por contato em superfícies contaminadas, por exemplo, transporte público? Sim, é possível. Se a pessoa está com feridas, ela deixa a secreção da ferida encostar numa superfície, aquela secreção está recheada de vírus. E o vírus da varíola de macaco, assim como o vírus da varíola humana, são vírus de DNA. Eles não são vírus de RNA, como é o coronavírus. Então, esse DNA, essa questão dele ser um vírus de DNA, permite uma integridade maior do seu material genético durante mais tempo. Então, você tem estudos mostrando aí 90 horas de integridade em superfícies, e por isso você teria sim como se transmitir através de superfícies contaminadas. Então, transporte público, metrô, escada rolante, elevador, todos esses ambientes, tomem muito cuidado. Se você tiver com feridas na pele, não toque as feridas na superfície, porque o vírus pode entrar facilmente. A nossa pele tem muita proteção, ela não permite com que se entre vírus, bactérias, micro-organismos. Então você tem a parte íntegra da pele, se você tocar numa superfície contaminada, você não vai se infectar. Mas se você tiver qualquer tipo de contato com uma região da sua pele que está ferida, você pode sim se infectar, tá? E às vezes você pode tocar na superfície e levar a mão no nariz e boca. Então aí você se infecta também, que é uma das vias de entrada do vírus. Então tomem muito cuidado com isso, tá? Se puderem lavar sempre as mãos, fazer um distanciamento, evitar contato com aglomerações, usar o álcool gel em superfícies também faz sentido para a varíola de macaco. Eu só não penso que é uma medida que deve ser aplicada amplamente, porque a gente ainda não está em situação epidêmica no Brasil. É totalmente diferente das medidas de controle para o coronavírus, tá? Então, totalmente diferente. Então, não precisa da gente estar desesperado com superfície, mas é sempre manter a higiene, entendeu? Chegou em casa, lava a mão, saiu de casa, não fica tocando no nariz, na boca, principalmente agora que vocês estão com máscara, tá? Vitor, pelo que você entendeu, o vírus não entra pela pele se não tiver corte ou ferida. Sua pele tem integridade para conter essa infecção, tá? Mulher tira cutícula e abre caminho para contaminação. Sim. Sinais da varíola de macaco. Primeiros sinais: febre, dor no corpo. Você vai ver inchaço nos linfonodos. Primeiro vem nos linfonodos do pescoço, vem aquela bolinha aqui, uma íngua, né? Às vezes na axila também, tá? Você tem então febre, dor no corpo, cansaço, inchaço dos linfonodos. Isso nos primeiros dias. Nos primeiros 5 dias você vai ter isso, sem explicação. Essa doença que vai vir sem explicação. E depois você começa a ver pequenas manchinhas vermelhas que aparecem pelo corpo. Essas manchas, elas vão progredindo, estourando bolhas. Essas bolhas, depois de estourar bolhas, parece bolha de queimadura, se enchem de pus. Encheu de pus, ela fica rígida. Depois de um tempo, essa bolha cheia de pus, ela estoura, gera uma cicatriz parecida com cicatriz de catapora, e depois essa cicatriz ela se mantém. Nesse período que a bolha estoura, você tem muita transmissão por superfície, porque o vírus ele consegue espalhar a secreção pela superfície, e você tem então outras pessoas passando ali pegando. Mas antes das bolhas, o período que você tem contato de pessoas com pessoas infectadas, você tem transmissão via respiratória, tá? Através de beijo, através de saliva, através de gotículas de saliva que saem na fala, tá? Então por isso que assim transmite.